Olá, tudo bem? Meu nome é Messias, você está no canal Aprendiz do Evangelho e eu venho aqui humildemente. Tem muita gente que tem dúvida, né, de como proceder para fazer o Evangelho no lar, que é uma ferramenta muito útil, uma ferramenta maravilhosa para equilibrar o seu lar, né, para que você se aproxime do Pai e dos ensinamentos do Cristo. E aí, conversando com a minha esposa, falei, por que não fazer um vídeo, não com o intuito de ensinar, pelo amor de Deus, quem sou eu para ensinar, mas quem sabe eu possa contribuir de alguma forma para que quem tenha dúvidas faça o evangelho em casa, com mais segurança, com menos preocupação de estar fazendo isso ou aquilo errado. Não existe certo nem errado, né? O que existe é uma forma de conduta, uma forma de fazer para melhor aproveitamento dessa ferramenta maravilhosa que é o Evangelho no Lar, que foi inclusive Jesus que nos trouxe a ideia de Evangelho no Lar. E a gente vai falar um pouco sobre isso, mas antes eu peço, se você é novo no canal, se inscreva, deixa o like, divulgue, né, ajude a divulgar a doutrina espírita para mais pessoas, né? Aqui embaixo até está aparecendo, né? Que a maior caridade que podemos fazer à doutrina espírita é divulgá-la. Essa frase foi indicada como tendo sido de Emmanuel, mas tem algumas pessoas, outras fontes que dizem que não foi ele que falou, mas, de qualquer maneira, o que importa é a maior caridade que podemos fazer à doutrina espírita é divulgá-la e vivenciá-la, principalmente. Então, vamos lá. O Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar não é. Primeiro a gente tem que entender o seguinte: Evangelho no Lar não é uma sessão mediúnica, não é uma sessão de fluidoterapia ou cura. Sessão de mediúnica, sessão de cura ou fluidoterapia, como algumas casas costumam utilizar, devem ser feitas no lugar apropriado, que é na casa espírita. A casa espírita que é um ambiente próprio para esse tipo de reunião mediúnica e de cura ou fluidoterapia, como assim desejarem. Segundo, o Evangelho no Lar não precisa de uma liturgia, não tem uma simbologia, não precisa, sabe, vela, flor, toalha branca, defumador. Se você quiser, pode colocar uma música de fundo, uma música clássica, uma música calma, né, que auxilia a criar um ambiente propício para essa reunião, tá? A reunião de Evangelho no Lar tem que ser revestida da maior simplicidade, da maior pureza, tá? Porque qualquer outra coisa, qualquer outro tipo de adorno, como eu falei, vela, flor, toalha branca, defumador, seja lá o que for, é incompatível com a doutrina espírita e com a pureza do cristianismo. Então, deve-se revestir-se da maior simplicidade, sem uso de qualquer forma exterior. Durante o Evangelho do Lar, deve-se estudá-lo de forma metódica e sequente. Eu estou colocando dessa forma pelo seguinte: você pode fazer abrindo o livro aleatoriamente. Esse livro aqui, ó, que é o que a gente utiliza, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Tem gente que prefere, abre aleatoriamente, onde caiu, lê. Não tem problema. Pode-se ler de forma sequencial, capítulo por capítulo, tá? Há pessoas que preferem fazer sequencial, tá?
e há pessoas que preferem fazer abrindo aleatoriamente. Tem alguns amigos que defendem a abertura sequencial para que se evite criar superstições ou crendices de que os espíritos escolhem a página apropriada para quem o abre ou para os presentes. Não, não é bem assim, né? Não existe essa aleatoriedade ou não existe essa abriu porque tinha que abrir. Todas as páginas do livro do Evangelho segundo o Espiritismo têm grandes lições. Qualquer uma que eu abrir agora, por exemplo, eu abri uma aleatória aqui, ó. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, as bem-aventuranças. Mas se você começar lá no começo, começar no começo é bom. Existe um conteúdo riquíssimo de história que é muito importante também de fazer essa leitura. E ao final, também existem as preces que você pode utilizar durante o seu evangelho. Então, assim, o livro inteiro é uma ferramenta muito boa. E você pode, inclusive, utilizando o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, se quiser, também usar um Boa Nova. Você pode ler o Boa Nova sequencialmente e depois ler o Evangelho. Ou ler o Evangelho, ler o Boa Nova, ou qualquer outro livro. Tem gente que lê a Bíblia, né? O importante é que você, se quiser ler aleatoriamente, continue. Se você já faz em casa e faz aleatoriamente, sem problema nenhum. Mas eu indico a leitura sequencial do Evangelho segundo o Espiritismo e, se for o caso, se você quiser, uma outra obra complementar, como Boa Nova, tem várias obras do Chico que você pode utilizar. E aqui em casa a gente está usando ultimamente o Boa Nova, mas existem outras obras que você pode usar também. Como proceder com essa reunião mediúnica? Eu tenho até uma imagem que eu vou subir para vocês. Está aqui. Subiu. Está aqui. A família reunida, uma mesa simples, copos de água e a leitura do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Não precisa mais do que isso. Agora, existem algumas regras que devem ser seguidas. Quais são as regras? Tá? A reunião deve obter um dia que seja consenso dos familiares, tá? Convidando-os a estabelecer um dia da semana, um horário para que estejam todos presentes, evitando assim assumir outro compromisso para aquele dia e hora. Então, qual o melhor dia? Por exemplo, aqui em casa fazemos domingo às 8 horas da manhã, mas pode ser que na sua casa seja segunda-feira, 19 horas, seja um sábado à tarde. O importante é um dia e horário que seja consenso de todos os moradores da sua casa. E por que tem que ter essa regra, que é a única que se coloca? Que é para se criar o hábito do costume do evangelho, do costume do estudo do evangelho, tá? Digamos que naquele dia que você agendou, por exemplo, você por algum motivo não pôde fazer o evangelho. Não se desespere. Combine em outro momento, mas não deixe de fazer o seu estudo semanal. Não deu para fazer domingo às 8 da hora da manhã, como aqui já aconteceu? Sem problema. A gente faz um outro horário, né? Mas o ideal, agora, a não ser que você não esteja a condição de estar em casa, às vezes acontece um imprevisto, né? Aí você pode, onde você estiver, mentaliza seu anjo da guarda, mentaliza os espíritos, agradece, faz uma pequena prece, tá tudo certo, tá? Mas o ideal é um dia e um horário de consenso de todos da casa, coloca um copo de água para cada um dos presentes. Tem gente que coloca garrafa de água para tomar a semana inteira, mas o importante é que tem que ser um recipiente de água para cada morador.
Pô, Messias, e meus pets? Você tem pet, gato, cachorro? Você quer? Não tem problema. Também pode. Também pode, porque eles são nossos irmãos, também são filhos de Deus. Você também pode colocar um recipiente com água para os pets, para o seu pássaro, para as plantas, para as flores. Só que para cada um recipiente individualizado. Poxa, Messias, mas eu já tentei aqui em casa e ninguém quer fazer comigo. Não tem problema. Faça você sozinha. Se você morar sozinho, também não tem problema. Faça você sozinha. Só que faça sempre em voz alta. A leitura, faça sempre em voz alta. Por quê? Para você pegar o hábito de falar sobre o Evangelho. E por que também pede-se essa criação do hábito de horário? Não é só para facilitar aos moradores da casa. O mundo espiritual, os espíritos, quando eles veem uma casa que faz o evangelho do lar, aquela casa se torna um farol que ilumina, a luz sobe ao alto. E aí, possivelmente, espíritos que estejam passando por ali, ou espíritos com necessidade, são levados, e não fique com medo, por favor, eles são levados à sua casa para que eles também tenham o benefício do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, eu já falei como fazer, né? O porquê fazer. Mas antes de falar do como fazer, lembra que eu comentei que o Evangelho no lar é importante? Por quê? Eu vou trazer uma carta de Paulo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Olha como ele já falava isso lá atrás. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Como uma forma de praticar a piedade, de exercer a piedade para com a própria família, trazendo Jesus para a sua casa. Abra essa porta, traga Jesus para a sua casa. Uma psicografia do Valdo Vieira no livro Conduta Espírita, do André Luiz, olha o que fala André Luiz. Quem cultua o evangelho em casa faz da própria casa um templo do Cristo. Traz o Cristo para sua casa, meu irmão. Faz o evangelho. Reúna a família não quer fazer, faça sozinho. Não quer fazer sozinho? Existem grupos, existem casas espíritas, aqui em Santos tem algumas, que fazem evangelho no lar de forma remota, através de ferramentas como Zoom, Google Meeting, Microsoft Teams. Procure uma casa espírita perto da sua casa, verifique com eles se eles não têm essa possibilidade do evangelho no lar. No próprio YouTube você encontra Evangelho no Lar ao vivo. Aqui em Santos nós temos, por exemplo, no Facebook, o Seara de José, que faz o Evangelho no Lar pelo Facebook. Nós temos o Fraternidade Espírita União Maior, que faz todas as sextas-feiras, às 20 horas, também através do Zoom. Então, você pode fazer. Eu não sei como começar ainda, estou em dúvida se esse vídeo que eu estou fazendo não ainda tirou essas suas dúvidas. Procure uma casa espírita. Procure um desses grupos que fazem ao vivo, né, online. Participe, acompanhe. Uma hora você consegue fazer sozinho na sua casa, num horário que melhor for para você. Tem um texto que foi retirado do livro Jesus no Lar, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neio Lúcio, e eu vou ler para vocês. Numa noite de luar prateado, quando o céu se povoara de estrelas, Jesus se instalou provisoriamente na casa de Pedro. Como é comum em nossas casas, também lá o assunto estava improdutivo. Jesus não perdeu sequer um momento de sua vida
aproveitando tudo com amor e sabedoria para ensinar e exemplificar, mudou, portanto, o rumo da conversação, falando: Pedro, acendamos em torno de nós e de quantos nos procurarem a assistência fraterna, uma claridade nova. Na mesa de tua casa é servido o pão de cada dia, que recebes do Senhor. Por que não instalar ao redor desta mesa a sementeira da felicidade e da paz, na conversação e no pensamento edificante? O Pai, que dá o trigo através do solo, envia-nos a luz através do céu. Pedro respondeu: Mestre, seja feito como desejas. E Jesus, convidando os familiares do apóstolo, a palestra edificante e a meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria, havendo então na terra, na casa de Pedro, primeiro culto cristão no lar, o Evangelho no lar. Este primeiro Evangelho no lar, feito pelo próprio Mestre, é o modelo para todos os que desejam estudar as letras santas no seio familiar. Então, olha, meus irmãos, como é importante o Evangelho no lar. E repetindo o que diz André Luiz no livro Conduta Espírita, psicografado pelo Valdo Vieira, quem cultua o Evangelho em casa faz da própria casa um templo do Cristo. Olha como é importante. Como é importante o culto no Evangelho no lar. E vamos ao procedimento, né? Vamos ao procedimento. Eu vou até também subir uma outra imagem que talvez auxilie. Essa imagem eu quero agradecer ao Fraternidade Espírita Meu Maior, que eles forneceram essa imagem. Tá pequeno um pouco, tá? Mas eu vou ler para vocês um roteiro, tá? A reunião se processará da seguinte forma: primeiro, a água, né? Como eu disse, você pode colocar água em cima da mesa, uma jarra, como dá o desenho aí, ou copos individuais. Recomenda-se copos individuais ou garrafas de água individual para cada um da casa. Pode ser para você, para os moradores da sua casa e até para os seus pets, para as suas plantas. E aí, como você começa? Uma prece inicial, simples, breve, objetiva, de maneira que o coração fale mais alto do que as palavras. Ah, Messias, eu não tenho o dom de fazer uma prece simples. Quer uma prece mais poderosa e simples do que um Pai Nosso? Leitura de pequeno trecho do Evangelho, lido sempre, no meu caso, como eu recomendo, de forma sequente e metódica, tá? Então, como eu disse, vocês também podem usar outras ferramentas, como Boa Nova, como outros livros da doutrina espírita, como tem, por exemplo, o roteiro, tem vários livros do Chico que auxiliam, Seara Espírita. Mas vamos nos ater ao Evangelho. Leitura de pequeno trecho do Evangelho, lido sempre de forma sequente e metódica. Comentar o trecho lido. Comentar não é discutir, e sim expor o pensamento de cada um, de maneira como entendeu. Todos devem participar. Então, se você está reunido com a sua família, você, seu filho, sua esposa, outros parentes, cada um, dentro da medida do possível, dê um comentário sobre o texto que foi lido. Vibrações. Com o recolhimento interior, emitir pensamentos e sentimentos elevados em favor dos que sofrem e para a harmonização dos lares desajustados. Claro, vibrar pelo próprio lar. Então, também não precisa fazer um comentário rebuscado. Simples. O menos é mais. Agradeça. Agradeça pela vida, agradeça pela família, pelo seu lar.
Peça para que essas energias que estão sendo distribuídas na sua casa se ampliem para as casas ao redor, para a rua, para a cidade, para o Brasil, para o planeta. Isso. E a prece de encerramento, as mesmas recomendações feitas para a prece inicial, ou seja, simples e breve. Pode encerrar também com o Pai Nosso, com a Ave Maria, agradecendo a Maria, que é nosso exemplo de amor incondicional. Para aí uma ideia, tá? Você pode fazer as preces, a leitura e a vibração em rodízio, cada dia uma pessoa da casa lê, ou, se você achar melhor, faça você mesmo sozinho e os outros só fazem os comentários do que entenderam. Mas o mais importante, meus irmãos, o mais importante, façam o evangelho no lar. Não deixem de fazer o evangelho no lar. Isso aqui, ó. Uma ferramenta que nos foi entregue por Jesus, como diz o texto do Neio Lúcio, né, do livro, cadê? Achei aqui, então anotei. Jesus no Lar, de Francisco Cândido Xavier, por espírito Neio Lúcio. Jesus nos trouxe isso. Ele fez a primeira vez na casa de Pedro. E por que fazer o evangelho no lar? Vamos aos benefícios para encerrar. Harmonização do lar. A prática do evangelho no lar contribui para a criação de um ambiente familiar mais tranquilo e harmonioso. Fortalecimento da fé. Estimula a prática da fé e o estudo dos ensinamentos de Jesus, auxiliando na reforma íntima e no desenvolvimento espiritual. União familiar. Proporciona um momento de encontro e comunhão entre os membros da família, fortalecendo os laços de afeto e compreensão. E proteção espiritual. Atrai a presença de espíritos superiores e protetores, que auxiliam na proteção e orientação do lar e seus moradores. E relembrando, o culto do Evangelho do Lar não é uma cerimônia religiosa, mas sim um momento de encontro familiar para o estudo e reflexão sobre os ensinamentos de Jesus, buscando aprimoramento moral e espiritual. É uma prática que pode ser realizada individualmente ou em família, visando ao hábito da oração e o entendimento do Evangelho. Meus irmãos, se eu fosse vocês, eu não perdia mais tempo. Evangelho do lar, Evangelho no lar e Evangelho no lar. Um abraço a todos, fiquem com Deus e deixem os comentários sobre esse vídeo e me falem se vocês estão fazendo Evangelho no lar e se vocês sentiram diferença depois que começaram, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.